Você está proibido de ler H.P. Lovecraft. Não pode ler, não pode comentar e muito menos indicar. Se você indicar, então, eu abomino você. É verdade, porque você é um ser humano desprezível, porque você está perpetuando o legado de um ser humano e bababá, e bababá, bababá, blá, 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 e por aí vai. Você já conhece a ladainha toda, né? Você conhece, sabe, né? Eu quero conversar sobre isso, sobre essa proibição velada, disfarçada, que a gente tem vivido nos últimos tempos. Eu crio conteúdo mais para o TikTok do que para cá, bem mais. Eu estou lá há 3 anos criando conteúdo e tal, e interagindo com criadoras e criadores e vendo os vídeos deles, enfim, que a gente tem que ver para aprender, pegar algumas tal. E lá no TikTok tem uma parada que é o slogan lá do TikTok, dos livros, tal, que é: no TikTok os livros não acabam na última página, porque os criadores de conteúdo continuam reverberando, falando dos livros e tal, que isso é super bacana, é legal, pô, show de bola, pô, eu também faço isso, falo dos livros, indico e tal. Só que eu percebo também que, dependendo de alguns criadores lá, dos BookTok cevados, como é que eu chamo eles, né? Alguns, né? Porque tem muita gente boa, muita gente legal, bacana e tal, mas tem uns BookTok não me toques, que eu vou te falar, viu? Olha, se depender desses camaradas, dessas minas aí, o livro não começa na primeira página, você nem consegue chegar perto. E eu vou explicar por quê. Mas antes de falar disso, eu quero só uma curiosidade. A Glória Pérez, né, que é aquela autora de novelas, tal, pô, e ela fez novelas da época da ditadura e novelas de lá para cá, continuou fazendo novelas, tal. E ela falou numa entrevista que era mais fácil fazer novela na época da ditadura, porque a régua moral de hoje engessa. Ela falou que as novelas estão fracassando por causa disso. Não consegue mais ter personagens, não consegue mais contar histórias, tudo é isso, tudo é, ai não pode, isso aqui, estereotipar o quê, não sei o que lá. Então vira uma loucura, então o pessoal não consegue mais contar uma história, porque uma história tem que vir carregada de defesas, de minoria, disso, daquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, porque objeto não sei o que lá, então fica uma loucura. Então ela falou que era mais fácil na época. Eu vou colocar uma frase dela aqui. Deve estar aqui. Tá, então tá. Vou voltando lá para o TikTok, essa questão toda. Hoje em dia, você não vai ver eles chegando e falando para você não ler. Ah, não leia. Eles não são doidos de fazer isso, né? Ainda não. Mas o que eles fazem? Eles corroem tudo que diz respeito à autora ou ao autor. Eles pintam esse autor e essa autora de uma forma tão degenerada, tão negativa, tão abjeta, que faz com que você pense 10 vezes antes de vincular a sua cara, a sua voz, você, àquele autor, àquela autora. Por exemplo, hoje é impossível você achar gente falando de uma forma despretensiosa, livre, tranquila sobre os livros do Harry Potter, sobre os outros livros da J.K. Rowling, que ela escreve com pseudônimo e tal. A pessoa pode até aparecer, mas antes ela vai ler a cartilha, ela vai pagar o pedágio. Olha, gente, esse livro tal, vamos fazer de conta que foi Hermione que escreveu, porque olha, eu sei, ela é isso. Então a pessoa vai rezar a cartilha toda, vai se justificar, vai carimbar o passaporte para ela poder falar do livro, e mesmo assim, com tantas ressalvas, que o jovem que está vendo, muitas vezes vai ficar, não vou ler esse livro não, como é que eu vou andar na rua, o pessoal vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ou seja, a pessoa acha que ela vai se contaminar se ela tiver com o livro do Lovecraft na mão, por exemplo. O Lovecraft era um xaropão? Provavelmente, não sei, não conheci. E também nem quero saber. Não quero saber.
Eu quero ler a história, eu gosto das histórias, o terrorzão, o inenarrável, o imponderável, o inefável, não sei do que. Eu gosto. Pô, a cor que caiu do céu, o chamado Cthulhu. Pô, eu adoro as histórias do Lovecraft. Você acha que eu vou me importar com o que ele foi? Ele morreu, já foi, já acabou. Ah, mas você vai influenciar o quê? Eu nunca saí pulando de arranha-céus, subindo em prédio e tal, e eu sempre gostei de ler os quadrinhos do Batman. Não saí batendo bandido na rua, tal, pegando criminoso no laço, tal. E eu sempre fui fã do Batman. Nunca tentei escalar um prédio. E ó, que eu li revista do Homem-Aranha nos anos 90, eu não parava de ler revista do Homem-Aranha. Pelo amor de Deus, eu sei o que é ficção. E todo mundo sabe o que é ficção. Ninguém vai sair doido. Ninguém, por exemplo, o pessoal adora falar que o Monteiro Lobato era higienista. Era higienista, tive que pesquisar para ver o que era. Eu falei, pô, o cara gosta de ser higiênico, qual que é o problema? Porque esse cara não quer que o cara tome banho, é isso? O problema é o banho, o cara tomava muito... Não, entendi. Depois eu fui pesquisar, entendi que ele é... Enfim. Mas, meu... Cara, que criança que... Eu já conhecia a obra do Monteiro e tal. Meu, eu não sabia nem o que era isso, gente. Olha aí, pô. E o pessoal fica. Tem o livro do Stephen King, o It, e tem a porcaria de uma página lá que o It faz, o Stephen King faz um ritual doido lá, que a molecada a molecada se enrosca lá, os meninos e a menina lá, tudo, eles têm um momento lá de intimidade lá. Mas é um texto, quando eu li a primeira vez, há uns anos atrás, eu só entendi o que estava acontecendo, eu já tinha passado da página, já que eu entendi que eles estavam lá estavam lá. Enfim, era um momento, era mais um ritual pagão do que qualquer outra coisa. Eu entendi mais como um ato ritualístico tal do que tal. Mas essa molecada fica doida com essa página. Morreu um monte de gente. Eu fiz um vídeo lá no TikTok mostrando um tanto de pessoas que morreram no livro. Morte, teve o George, que o Pennywise puxa ele do bueiro, arranca o braço, o menino e tal. Tem gente apanhando, tem um monte de coisa. E o pessoal fica, e tal, e fica por causa da página lá, e que, essa página é um absurdo, pessoal, eu queria ler, mas eu não leio por causa disso, aí aparece o outro, tem um outro lá que aparece, eu não leio Stephen King porque tem muita gordofobia, e no mesmo vídeo, o cidadão fala que nunca leu Stephen King, ou seja, eles ouvem, aí se contaminam com isso, e perpetuam isso, e nem sabem do que estão falando, porque não conhece o cara, não sabe nada do cara, nunca leu o cara, e aí fica. Então eu vejo que eles vão fazendo isso de um jeito... Aí depois sai vídeo deles falando que os livros estão todos iguais. Ai, gente, tá todo mundo lendo as mesmas coisas. Lógico, se aparece alguém falando de livros diferentes, de autores diferentes, de alguém que apareça agora falando de um livro do Neil Gaiman, porque ele está respondendo processo, pronto, acabou o cara. O cara virou um páreo, não pode mais falar dele, não pode falar de Sandman. Se falar de Sandman tem que tomar, né? Tem que tomar aquele cuidado, porque é proibido. Então, hoje existe uma proibição, existe uma censura, só que ela é cruel, ela é covarde e ela é muito mais perigosa, porque quando a censura vem do Estado, né, um órgão estatal, uma ditadura, tal, você tem um inimigo claro. Você sabe de onde ela vem, você cria meios de burlar ela, né? É a censura do 1984, de George Orwell. O Grande Irmão, a polícia do pensamento, aquela coisa toda, você sabe de onde ela vem. O problema é que hoje a gente vive uma situação que é igual do Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é aquela censura, aquela coisa que as pessoas não querem. Vamos queima livro. Lovecraft, ele era não sei o que, era não sei o que lá, vamos queimar esse livro do homem, que esse homem não presta. Não pode falar. Eu vi um vídeo numa menina que falava que não deveriam perpetuar o legado, que você não devia fazer vídeos sobre aquele autor, aquela autora, tal, porque você estava perpetuando o legado.
Minha criatura, o homem morreu. Morreu. O livro já está em domínio público. Nem a família do defunto ganha alguma coisa com a obra. Acabou. É um retrato da época. E ele não está mais aqui para se defender também, para explicar que na época dele, ele tinha, que se ele tivesse vivo hoje, a mente dele seria outra, sabe? Então, até a coitada da Agatha Christie, tadinha da velhinha. A velhinha morreu há 80 anos e o pessoal pega no pé dela. Não, porque ela é isso, ela é aquilo. Vocês estão percebendo que eu não estou falando nem o que eles falam, porque eu também não vou ficar reproduzindo isso. Porque, pelo amor de Deus, quem que não era alguma coisa há 80 anos atrás? Putz, segundo a régua moral de hoje, mas não passava um. Mas não passava um. Quem que passaria há 80 anos atrás? Eu, na década de 80, zoando com os amigos, eu costumo falar isso em live, quando a gente entra nesse assunto, eu tinha brincadeiras que naquela época, para mim, eram zoeiras, bagunça de moleque, que hoje seria passível de talvez até responder processo em cana. Mas naquela época era brincadeira, não era algo que eu fazia para ofender, para... Não, é porque nós estávamos dentro de um universo que era assim, daquele jeito, e a gente era um produto daquilo. Assim como muitos autoras e autores que hoje são tidos como isso, com aquilo, aquilo outro, eles eram só um reflexo do mundo que eles viviam. Aquele mundo precisa melhorar, precisa corrigir, o nosso também, a atualidade também, tem muita coisa que precisa corrigir, precisa atualizar, porque agora, para finalizar o vídeo, vamos lá. E essa galera, ela é assim, ela é rígida, padrão moral, mas só quando convém também, né? Tá aí o vídeo do Felca, que bateu aí milhões e milhões, e tá todo mundo falando, que tem gente de direita falando, gente de esquerda e tal, tem de tudo, tá todo mundo assim horrorizado. E ele fala de pessoas que eram até um dia atrás eram celebridades da internet, que estavam aí bombando, e que essa mesma galera que fica aí enchendo o saco, passando a régua moral, ia lá curtir vídeo, comentar, e se a pessoa desse uma sinalizada que percebeu, que deu um oi, alguma coisa, a pessoa vinha lá, ai, eu fui notada, sabe? E aí depois chega, não pode, porque Lovecraft não pode, porque o legado... E aí tá ali o pessoal fazendo o que quer, esfregando na nossa cara coisas horríveis, né, tal. E aí vem o menino que nem o Felca, mostra, e aí mostra, cadê o padrão, cadê a régua? Porque numa sociedade que não permite, né, que tem uns fiscais aí, os paladinos da justiça, que estão aí atentos a livros, a tudo, a qualquer coisa, e que quer que higienize o texto, que mude e tal, estão tão atentos a esses tipos de coisa, de pessoas que já morreram há quase 100 anos atrás, cadê eles que não perceberam o que estava acontecendo debaixo do nosso nariz? Essa adultização das crianças, já adultos se aproveitando, gravando o vídeo, fazendo a criança dançar e tal, para poder ganhar views. Cadê eles? Não estavam dormindo? Não, eles estavam preocupados com o Lovecraft. O Lovecraft é o problema. A Agatha Christie, quem mais que o pessoal fala? O pessoal fala até do Poe, coitado dele, cara, no Poe, e tal, e por aí vai. Não, é o Stephen King, né, não sei o quê, né, não é por aí? A J.K. Rowling, que é doida, não sei, a J.K. Rowling, eu preciso pesquisar mais sobre ela, que diz que ela fala umas coisas meio doidas, né? O problema dela. Eu também não leio, eu também não sou muito fã dos livros dela, não. Eu li Harry Potter só. Harry Potter eu achei engraçadinho, mas fora isso, eu não li nenhum outro dela, não. Mas não deixaria de ler também. Se eu achasse algum livro legal dela, eu leria, que se dane, não tô nem aí. Eu quero a minha diversão, quero ler porque eu gosto de ler. É isso aí. Espero não ter tomado muito seu tempo aí. Qualquer coisa, eu tô lá no TikTok, cola lá também para conhecer o perfil lá, Titio dos Livros, o Instagram também, tá bom? Tamo junto aí. Valeu. Cadê meu controlinho? Eu tenho um controlinho aqui para desligar. Vamos ver se ele funciona. Funciona ou não, já desligou, ele desliga automático.